Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 8, o verso de número 34. Livro de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34. Subtítulo: cada um deve levar a sua própria cruz. Todos encontraram, amém? 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 Aleluia. Marcos 8:34 nos diz assim: e chamando a si a multidão. Diga comigo: e chamando a si a multidão. Eu te convido a fechar os teus olhos e curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, grande Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a direção do teu bom Espírito Santo para que a tua palavra seja pregoada de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos, Senhor, aprender de ti, Senhor. Senhor, tira todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que tem lutado, que não tem deixado, Senhor, absorver a tua palavra. Tu és o convidado mais especial desta noite, Espírito Santo. Esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Marcos 8:34 nos diz: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aleluia. Irmãos, bem sabemos que Jesus, por onde ele passava, sempre havia uma multidão de pessoas que estava impressionada com o que acontecia através da vida daquele homem. Um homem que passou a ser conhecido em toda a região onde ele estava, cidades, circunvizinhanças, e dizia que havia um homem fazendo milagres. Havia um homem por onde ele passava, os demônios, a água, o vento obedecia. Esse homem é Jesus. E o que eu acho muito interessante, que toda a palavra do Senhor tem algo diferente. E lemos a Bíblia muitas vezes, e por várias vezes passa despercebido. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é criptografada. Criptografia é uma linguagem militar, que só quem pertence ao exército vai conseguir entender. Só que o Senhor, ele sempre revela a todos a sua vontade. E nesse texto, ele é muito interessante, porque no verso 34 diz: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos. Chamando a si a multidão. Imagina todo mundo ali, os que foram curados, os que foram libertos. Agora o Senhor Jesus coloca todos diante dele. Depois de uma pregação, depois de ter feito toda a bondade, usado de misericórdia com todos, Jesus chama todos. E o que o Senhor vai dizer para este povo agora é algo tremendo.
Irmãos, é como a gente ir para o culto, ouvir a palavra, mas depois, quando a gente chegar em casa, Jesus chamar no particular. E é aí que muitos vão entender. É quando Ele chama a gente que o negócio fica estreito. E muitos estão desapercebidos com isso. Passamos o Natal. Estamos adentrando agora a virada de ano, prestes a entrar 2026. Irmãos, a maioria das pessoas esqueceram. Muitos esqueceram que congregam em Cristo. Muitos esqueceram de orar, porque estão cansados demais, porque festejaram demais. Muitos deixaram de lado o Evangelho, porque você caminha o ano inteiro na presença de Deus, mas você perde a presença num dia. Às vezes a gente não entende algumas coisas. Nós somos testados todos os dias. Todos os dias. Quem já sofreu dor de rejeição sabe. Quem já foi rejeitado entende isso. Imagina que todo ano você está sempre comemorando alguma coisa. Só que existe 2 dias no ano que, se você parar para pensar, o mundo inteiro se reúne. São 2 dias. Natal, finados não, alguns dizem, já morreu mesmo, não quer nem saber, não gostava. Dia das crianças, alguns dizem assim, não gosto nem de criança, não é? Dia dos pais, tem uns que dizem, eu odeio, detesto meu pai. Dia das mães, alguns dizem, nem mãe eu tenho. Mas no Natal, todo mundo está pronto para a festa. Na virada do ano, todo mundo está pronto para o churrasco. Não é assim? E quando você olha para alguém e ele não vai festejar, você deve se perguntar o porquê. 2 dias. Quantas vezes Jesus nos deu a oportunidade de estar com Ele? Vivemos um tempo que nós, como seres humanos, nos valorizamos demais. Demais. A igreja, ela é espiritual. A palavra é espiritual. E se tudo que é espiritual já tem um Senhor, e nós nos aproximamos dele porque precisamos da ajuda dele, precisamos ser transformados por ele, quando o mundo inteiro se reúne e a maioria deixa ele de lado, eu gostaria que você imaginasse por um segundo você sendo Jesus e você olhando para muitos e vendo eles virar as costas para você. Que você parasse 1 minuto para você olhar para essa imensidão de pessoas. E muitos vão dizer, é só um culto. Muitos vão dizer, é só um dia. Por que não deixa para outro dia? Talvez você olhe, não, você foi longe demais. Vou lhe dar um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nações, reinos, países inteiros estavam lá. Foi um dia que todo mundo foi conclamado a estar lá para adorar. Não foi? Só que teve 3 que não prostrou. Teve 3 que ele não se prostrou. A multidão foi chamada diante do rei. E todo tipo e sorte de instrumento foi tocado. E quando termina de tocar os instrumentos, tem 3 de pé. Quando termina de tocar os instrumentos, tem alguns que vão dizer, olha lá, aqueles lá, eles não se prostraram. E nós vemos hoje, irmãos, tudo se repete.
é que a maneira de interpretar as coisas mudaram. Mudou. Vivemos um tempo que muitos não entenderam. Tivemos a época da escravidão, aí todo mundo acha que é livre hoje, mas vive preso dentro de um sistema. Não pelas condições, mas pelo psicológico. E está preso, porque não enxerga além, porque vive com medo de tudo. Agora, você pode dizer, pastor, o senhor saiu fora da mensagem. Não sai não. É para você entender o que Jesus estava fazendo nesse dia, quando ele chamou a multidão. Porque o evangelho é baseado em escolha. Não é escolha coletiva, é uma escolha própria. A escolha do evangelho ela é única. Talvez o casal, a esposa queira, o esposo não queira. Talvez na família você quer, mas os filhos não querem. A escolha é sua. E Jesus, ele não deixou ninguém enganado, ao ponto de que muitos hoje vêm e diz assim: você pode não ir no culto, você pode não congregar, você pode não fazer, não trabalhar, mas Jesus não disse isso. Você não pode entrar no céu. Jesus disse isso. É o que muitos não querem ouvir. Mas o porquê que não podemos entrar no céu? Porque do céu desceu o primeiro que foi desobediente, Satanás. A desobediência custou caro, custou uma vida que ele tinha. E vai ser diferente cada um de nós. A palavra que o Senhor deixou para a gente, irmãos, ela é diferente. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Chamou a si a multidão, aleluia, com os seus discípulos, para você entender, 12 do lado. Agora imagina do outro lado mais alguns que já tinham se decidido, e uma multidão que estava no vale da incerteza. Então ele chama todos e coloca todos diante dele, e os discípulos aprendendo. Porque aqui em Marcos nós estamos vendo um discípulo narrando o que aconteceu naquele dia. Aqui é Marcos dizendo: eu estava lá, eu vi quando ele chamou a multidão, eu estava do lado, ele chamou diante dele e ele disse algo que mudou a vida de muitos ali. É que quando a gente lê, existem pessoas que ele entra dentro daquela narrativa e ele se vê dentro da história, então a maneira de compreensão pode se tornar mais fácil. E existem pessoas que simplesmente vai ler e vai deixar passar despercebido. Agora note, ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim. Entendeu? Vou te explicar. Se não é certeza, alguém não é você. Vou melhorar. Porque alguém não é você. Porque quando ele passa, ele chama, vem. Quando ele chama os discípulos, ele está chamando por nome. Mas a multidão não está chamando por nome. A multidão, no meio dela, quando ele chama a multidão, ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim. Entendeu? Quando o Senhor tem chamada, tu não tem escolha. Quando ele chamou os discípulos, algum do que ele chamou voltou para trás? Nenhum. Se o Senhor te chamar para discípulo, tu não volta para trás. Porque quem conhece Cristo não retrocede. Quem conhece Jesus não volta para trás. Aleluia. Nenhum voltou para trás, a não ser o que traiu.
porque o Senhor o chamou. Agora a multidão, ele está deixando a escolha, e nós temos a escolha. E qual é a escolha que nós temos? Agora entra um detalhe que muitas pessoas estão desatentas, desapercebidas. O que é igreja? Igreja não é shopping, igreja não é playground. O que é a obra do Senhor? A obra do Senhor é algo muito importante sobre a terra. O porquê? Se todos nós, irmãos, que servimos a Deus, nos deixarmos levar pela circunstância das condições que está hoje no dia a dia, coisas terrenas, pensamentos terrenos, atitudes de pessoas terrenas, teria igreja? Não. Os apóstolos foram perseguidos, desistiram por causa da perseguição e da morte? Não. Mas foi cortado, foi queimado, foi jogado no óleo, não desistiu? Não. Foi preso, foi açoitado, não parou? Não. Sabe por quê? Porque tem chamada, e eles entenderam a mensagem. Para você saber que eles entenderam, Pedro é o que mais pergunta a Jesus: mestre, em particular, não entendi, me explica essa parábola. Não entendi, mestre, o que o Senhor quis dizer? Ainda não entendeste? Vocês não entenderam? E ele vai, você pode ver que a maioria das parábolas Jesus está explicando para os discípulos, não é para a multidão. Sabe por que ele está explicando para os discípulos? Tu tem chamada. Quem tem chamada tem obrigação. Vou melhorar. Quem aí tem patrão? Levanta a mão. Patrão e patroa. Tu tem patrão, então tu tem obrigação. Qual é a tua obrigação? Para receber tu tem que trabalhar. Se não trabalhar, não vai ganhar. Entendeu? Eu não tenho patrão. Eu trabalho mais do que gente que tem patrão. Porque se eu não trabalho, eu não ganho. E o quanto eu quero ganhar é o tanto que eu tenho que trabalhar. Então nós devemos entender algo. Por que ele sempre explicou de maneira simples para os apóstolos? A mesma coisa ele vai fazer com a multidão. Você sabe qual é o problema de quem não está próximo de Jesus? É que não vai aguentar o que ele fala. É que todo mundo conheceu Jesus como o bonzinho. Senhor me ajuda, Senhor me socorre. O mesmo Jesus que vai dizer: apartai de mim vós que praticais iniquidade, não te conheço. Mas Senhor, te conheço não. E outra, não vai dar tempo de ficar argumentando não, viu? A fila vai ser grande, tem muita gente. Irmãos, preste atenção. Olha o que ele diz: se alguém quiser vir após mim, vírgula. O porquê que muitos, ao ouvir a verdade, não querem mais Cristo? A primeira coisa que os apóstolos entenderam, mas a multidão não quer entender. Ele diz: primeira coisa, negue-se. Negue-se a si. É negar a família? É negar coisa terrena? Então o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, irmãos, está muito mais além do que família, do que amigos, do que dinheiro, do que coisas terrenas. Trata-se de você e Deus. Agora, qual é a vontade de Deus para a tua vida em particular? Nega a si mesmo, faz a vontade dele. Jesus negou a si mesmo vindo em carne. E toda oração ele dizia: todavia seja feito a tua vontade. A Bíblia diz que ele foi obediente. A maior humilhação de Cristo foi a obediência que levou ele à morte de cruz. Ele foi obediente até o fim.
Ele se esvaziou para poder vir. Sabe o que é se esvaziar? Sabe do que Jesus era cheio? Glória. Jesus, a Bíblia diz que ele era cheio de glória. Quando ele vem, a Bíblia diz que esvaziou de toda a sua, se fez carne, habitou no meio dos homens, sofreu como homem, foi perseguido como homem, foi tentado na carne como homem, e sem a sua glória. Olha que tremendo. E ele vem e ele diz, a primeira coisa que ele diz para a multidão, está escrito aqui: negue-se a si mesmo. A segunda coisa que ele vai dizer: tome a sua cruz. Aleluia. Tome a sua cruz. Se Jesus está vivo, se Jesus está dizendo tome a sua cruz, eles entenderam o que Jesus estava falando? Não. Sabe por que não entenderam? Porque Jesus ainda não havia sido crucificado, então não sabia o que era a cruz, o peso da cruz, consequência da cruz, o poder da cruz. Ainda não se sabia o que era isso, nem os apóstolos sabiam, porque para muitos a cruz representa a morte, mas para quem está em Cristo, cruz representa a vida. Aleluia. Porque Cristo foi para a cruz não para morrer, mas para estar vivo eternamente. Então é necessário a cruz para aquele que quer ter a vida eterna. É necessário passar pela cruz, mas para chegar até a cruz tem que passar pelo Calvário. É muito fácil dizer, não, eu já sofri. Não. Passou pelo Calvário? Já apareceu o Sirineu para te ajudar? Vivemos um tempo que não é diferente. Estamos vivendo um momento que muitas pessoas têm pregado o Evangelho. É fácil pregar. Não é difícil, irmãos. É só você não ter vergonha de olhar para as pessoas que estão embaixo. Ninguém fala isso. É como você chegar num ambiente e fazer uma palestra. A diferença de quem prega, irmão, é o Espírito Santo. A diferença de quem prega é a quem é direcionado a glória da pregação. Então devemos estar atentos. Então nós temos aqui a primeira coisa, negar a si mesmo. A segunda, tomar a cruz. Que cruz? Que cruz? Seus pecados? Seus erros? Lidar com seus erros é fácil. São seus. E lidar com as falhas dos outros. O segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. João 13, Jesus vai dizer e ensinar que o novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Agora, qual foi a cruz de Jesus? O fardo dele, o pecado dele, ele não teve. Então a cruz que Jesus está falando é o que está fora, não é o que está dentro. Porque se encontramos a Cristo, entendemos que Ele perdoa. Se Ele perdoa, aonde está o problema que nós devemos carregar? Está no outro que não consegue perdoar. Está no outro que em Mateus 5 Ele disse para você orar, perdoar, que te maltrata, te calunia, te persegue. Está no outro que não te tolera, está na tua família que não te suporta. Aí está uma cruz que muitos não entendem. Aí está um evangelho que muitos não querem. Eu sou crente dentro da igreja, mas quando eu chego em casa tudo muda. Então nós devemos, irmãos, estar atento com isso. Porque o chamado que o Senhor tem para cada um de nós é individual. A vida eterna é uma promessa para todos. Mas quando o Senhor convida, Pedro não viveu igual Mateus, igual Marcos, igual Lucas.
Cada um chamado diferente. Quando você olha Paulo, você vê um ministério totalmente diferente. Então há diversidade dentro deles, mas o Senhor é o mesmo. E nós? Estamos num tempo, irmãos, muito difícil. Por quê? Porque hoje as revelações estão acabando. Sabe como que muitos pregam hoje? Vou te ensinar, é fácil, simples. Tem um monte de gente ensinando, tem um aplicativo que ele resume a Bíblia inteirinha para você. Aí você é bom de cabeça, você vai lá, guarda tudo aquilo e expressa aquilo para as pessoas. E alguém vai dizer, vai falar assim: nossa, que pregador! Mas a Bíblia diz que Pedro era indulto, anal, porém quando abria a boca para falar de Jesus, achavam que ele era estudado. Então, de onde vinha o conhecimento de Pedro? Do Espírito, o mesmo. Só que muitos hoje perdeu a intimidade com o Espírito. Então é necessário colocar outro no lugar quando ele não está mais. Então o que estão colocando? Informações, não evangelho. Muitas pessoas têm informações. Eu vou te falar a diferença de quando você está bem informado e de quando você vive o evangelho. O evangelho gera em você a mudança. Informação não. A informação é quando você está perdido. Você chega num bairro e pergunta para alguém assim: você conhece a rua tal? Pessoa tal? Ah, é por ali. Isso é uma informação. Irmãos, é muita gente tentando, é muita gente motivando, e é pouca pessoa mudando. Você pode ir num culto o ano inteiro. Sim, pode. Mas um dia nós vamos prestar conta. Tem um livro chamado Livro das Obras. O nosso nome está lá. O que você vai apresentar para Deus? Quando o livro das obras abrir, o crente vai dar conta, o ateu vai dar conta, todos vão dar conta, porque vai procurar o teu nome no livro das obras. O que você fez? Tiago disse que a fé sem as obras é morta em si mesma. É muita gente com fé, mas sem obra, morto dentro da igreja, falando de Jesus lá fora, mas morto, cadáver andando. É muita gente dizendo: Senhor, Senhor, e Jesus respondendo. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor. O cego viu, o coxo andou, o mudo falou, expulsamos o demônio. Apartai de mim, apartai de mim. O Senhor não tem parte com isso. As obras, ela é muito importante. E qual é o maior fruto que a obra ela pode gerar? Que muitos não pregam mais. Qual é, irmãos, a coisa mais importante que o cristão deve fazer? Primeira coisa, você está salvo? Você está certinho no evangelho? A primeira alma a ganhar é a nossa. Tem muita gente que olha para fora, mas esquece de cuidar de si mesmo. Tem muita gente que fala do outro, mas esquece de olhar para a própria vida. Tem muita gente que vai para a igreja, mas é pior do que o que está lá fora. Tem muita gente, irmãos, eu vou dar um exemplo. Um pastor encontrou um irmão da igreja aí e disse assim: olha, sabia que aquela igreja não era de Deus, fechou. Aí o irmão falou: não, irmão, Deus deu uma revelação dentro de um ano. O senhor deu o templo próprio. Não, eu passei lá, fechou, está fechada a igreja. Aí ele mandou uma mensagem para mim, contou, e eu dei risada. Eu falei: irmão, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele veio num dia e não suportou o que foi falado. E muitos têm um desejo da igreja estar fechada.
Só que quando você entender pela palavra o que é a igreja não é o templo que você está. Para você parar essa igreja, tu tem que me matar, porque quem está falando sou eu, quem está abrindo a boca sou eu. Então se eu estiver aqui dentro eu falo, se eu estiver na rua eu falo, na casa eu falo, na cadeia eu falo, no hospital eu falo, aonde Jesus der oportunidade eu falo. Mata a igreja. Você pode fechar o templo, mas a igreja tu não mata, porque a igreja congrega em Cristo. Aquele que está em Cristo não morre, ainda que morra viverá. É o Evangelho. E aonde você for, você encontra outro. Um irmão assembleano, o irmão Antônio, muitos conhecem ele aqui, cristão fervoroso, evangelista. Saiu ele e um irmão cego, foi para uma cidade. Eu fiquei alegre de ouvir ele dando testemunho. Saíram para evangelizar, e quando chegaram naquela cidade, não conhecia ninguém, e ele ficou olhando assim para um lado, para o outro, e ele falando para mim: irmão, eu estava procurando um restaurante, porque a primeira coisa que eu pensei, precisa comer. Aí eu fiquei olhando para ver se tinha uma praça, algum lugar, descemos, a bolsa cheia de panfleto, chegamos na cidade, andamos para as ruas, tudo. Aí encontrei uma crente na cidade, veste de crente, parecia crente. Aí quando ele para, ele pergunta, fala: irmã, nós veio de fora, nós veio evangelizar na cidade, e a senhora conhece alguém que possa amparar, uma igreja que possa amparar a gente, um pastor aqui? Sabe o que ela falou? Tem não, viu, a igreja mais próxima é muito longe daqui, é onde eu congrego, mas ali eles não ajudam não. Mas tem um doido na cidade, e esse doido, ele fica andando aí, pregando nas praças aí, um crente falando do outro crente. Porque você não vê macumbeiro fazendo isso, mas o crente faz. Porque tem muita gente que é crente, mas não é cristão. Aí começou a falar, ele falou assim: não tem problema não, porque ela não conhecia o irmão Antônio, porque se conhecesse não ia chamar o outro de louco. Não tem problema não. Aí por incrível que foi, ele falou assim: por incrível que pareça, irmão, quando eu olhei na esquina, ela disse: olha ele ali. Aí apresentou ele, aí levou no hotel baratinho, levou no restaurante mais barato. Aí ele falou assim: irmão, fica na minha casa. Ele falou assim: não, você não conhece nós não pode ir para tua casa. Aí ele falou assim: olha, quantos dias vocês vão ficar? Nós vem hoje e amanhã nós vamos embora. Nós vamos evangelizar a cidade inteira, amanhã nós estamos indo embora. Ele falou: eu vou evangelizar com vocês. O único cristão na cidade que evangelizava, que falava de Jesus, que não tinha vergonha de Jesus, é louco. Igreja na cidade, mas não faz a obra. Pessoas que dizem servir a Deus, mas tem vergonha. Mas veio de fora, e aquele que era louco, ele começou a chorar e agradecer a Deus, porque ele sabia que ainda havia remanescente dentro do Evangelho, ainda havia igreja que ainda se compadecia das almas que estavam sofrendo. Porque tem muita gente, irmãos, que está na igreja, mas está de fachada. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja, mas descobriu que igreja é uma mina de dinheiro, porque tem muitos que é preguiçoso, tem muitos irmãos que se tornam ainda nos dias de hoje Judas, porque só olha para a bolsa, mas não olha para os pobres. Maria olhava para os pobres, Judas olhou para Maria e disse: não, para que? Isso aí é desperdício, não faça isso não, se nós vender, der para os pobres. Mas o próprio Senhor Jesus diz: não, ele não vai dar para os pobres, ele vai guardar uma parte para ele. Tem muita gente que diz que está na igreja, mas não está em Cristo, porque ainda está no meio da multidão, porque ainda não aceitou a verdade. A verdade de quem serve a Jesus é negar a si mesmo, é tomar a cruz, é entender. E muitos estão com dificuldade. Não é porque não tem capacidade de entendimento, não, é porque é muito esperto mesmo. Porque sabe que negar a si mesmo é deixar amante, é deixar de roubar, é deixar de mentir, é deixar de prevaricar. Sabe que negar a si mesmo é parar de fazer todas as coisas erradas que está fazendo lá fora. E não adianta colocar uma Bíblia debaixo do braço. Eu venho de um tempo que os crentes andam com a Bíblia debaixo do braço. Aí eu li a Bíblia e o Senhor falou assim: não, mas os meus, aqueles que são cristãos, guardam a palavra na tábua do coração. Porque tem gente que carrega a Bíblia debaixo do braço e pode perder no meio do caminho, mas quem carrega a palavra na tábua do coração nunca se esquece daquilo que ele ensinou.
Há uma diferença, irmãos. A Bíblia está aqui dentro, a palavra está aqui dentro. Porque quando o inimigo vem e te confronta, quando ele entra na tua vida, quando ele vem para pelejar contra você, contra a tua casa, pode ter certeza, nem sempre vai dar tempo de você abrir a Bíblia. A palavra já tem que estar aqui dentro. Paulo diz em Efésios que a palavra é a espada do Espírito. E se o teu espírito não está preparado, se o teu espírito não tem espada desembainhada, com o que você vai lutar? Quem que você vai enfrentar? Lutar com as obras do inimigo não é conto da carochinha. É muita gente, irmãos, que quer ser espiritual. É muita gente, irmãos, que quer olhar e dizer assim: olha, eu vou fazer. Vai fazer nada. Porque Cristo disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Por que não acontece? Está faltando Jesus na vida. Está faltando autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Vamos para a terceira coisa. Primeiro, negue-se a si. Segundo, tome a sua. Aí vem a terceira: siga-me. A multidão lá, primeira coisa que ele falou para a multidão: vocês conseguem negar vocês mesmos? Segunda que ele falou: toma a sua cruz. Depois vem a terceira: agora me segue. Sabe o que você aprende com essa palavra? Siga-me. Não é um chapolim, não. Muitos lembram de desenho. Siga-me meus movimentos. Não, meu filho. É isso não. Sabe o que significa isso? Aí que o negócio estreita. Lembra em Lucas quando ele enviou 70? Ao siga-me de Jesus. O siga-me dele ele viu os 70 onde ele haveria de estar. Sabe para fazer o quê? Lutar com as forças do diabo. Sabe onde ele vai mandar você? Aonde você não quer ir. O 70 volta animado, alegre, feliz da vida e diz assim: mestre, em teu nome até os espíritos imundos nos submete a mim. Jesus responde para eles: não vos alegreis pelo que os espíritos imundos submetem a vós. Quer ver alguém que o Senhor chamou e enviou? Os demônios obedecem a ele. Está na Bíblia. Quando Jesus chama o homem, quando Jesus chama a mulher, o inferno sabe, os demônios reconhecem, ele sabe a autoridade que está no homem e a autoridade que está na mulher. Então eles têm que obedecer, porque quem mandou é maior que eles, quem enviou é todo poderoso, e não tem inferno, legião, não tem capeta que possa ficar de pé na presença dele. Irmãos, preste atenção. Quando você chega ao ponto de seguir a Jesus, a tua vida já mudou. Mas Ele vai te enviar para lugares. Você está pronto? Ou por que você tem que negar a si mesmo? Porque de madrugada, quando Ele te enviar, você vai deixar teu sono para ir? Quando Ele te mandar para outro estado, outra cidade, você está pronto para ir? Quando você precisar deixar o teu trabalho, você está pronto para ir, voltar e não saber, e ter aquele pensamento: será que eu vou ficar desempregado agora? Sabe o que ele disse? Lá em Mateus 10: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que ele disse para os discípulos dele, para os apóstolos? Não leva bolsa, não leva cinto. Quando ele manda aí, ele diz: não leva nada. Leva confiança, leva fé, leva as armas que você precisa para lutar, porque o resto Ele vai prover. Irmãos, é uma geração desatenta. Se não negar a si mesmo,
não será cheio do Espírito Santo. Se não negar a si mesmo, não receberá poder, porque o poder que Ele dá não é para fazer festa, o poder que Ele dá não é para se aparecer, o poder que Ele dá é para o nome dEle ser glorificado, o poder que Ele dá é para fazer a obra dEle, é para ajudar as almas a qual Ele usa de misericórdia. Para isso Ele dá poder. É difícil de entender, mas é uma escolha, e Ele deixa a escolha. Você pode escolher, irmão, servir a Jesus verdadeiramente ou não servi-lo. Você pode escolher caminhar com Ele ou não caminhar. Mas você não escolhe entrar no céu. Ou você luta para entrar no céu, porque a escolha é dele, quem entra e quem não entra. Naquele dia, tu não escolhe nada. É Ele que separa a direita e a esquerda. É Ele quem vai dizer quem entra e quem não entra. Sabe por quê? Eu e você tem um probleminha. O tempo passa, a gente esquece. Lá em cima não tem problema, porque tem livros. A Bíblia diz que está sendo tudo anotado. Então muitas das vezes a gente vai e ouve a palavra e diz: não é assim não, mas está sendo anotado. E o que vamos dizer? Que desculpa vamos arrumar? Não tem mais jeito, não dá para voltar. Nesse dia, de novo, vai estar uma enorme multidão diante do grande tribunal. Interessante, que vai estar os anjos com Ele. E o que nós vamos alegar? Muitos têm procurado o evangelho do tudo vai dar certo. Hoje vemos pastores, grandes igrejas dizendo: doutrina não tem nada a ver, isso é coisa do passado. Igrejas caídas, sem poder, sem autoridade, sem presença do Espírito Santo. Igreja sem conversão. Igreja onde muitos que estão lá dentro, que está pregando, está adulterando, está tudo errado na vida, está tudo no desconforme da palavra. É um monte de crente que não lê a palavra. É um monte de gente que é levado por fábulas. Não lê Bíblia. Não precisa pregar bonito, precisa dizer a verdade. Quem fala bonito é o diabo, quem fala as claras é Jesus. O diabo, ele precisa iludir. Ele te dá tudo que é bonito. Não foi à toa que em Mateus 4 ele oferece: olha, se prostrar diante de mim, te darei toda a glória do mundo. Que oferta michuruca. Sim ou não? A Bíblia diz que ele se esvaziou da glória dele, que é do céu. O diabo quer da glória do mundo. Ele já se esvaziou da glória que vem do céu. O que ele quer? A glória do mundo. E entenda, lá é eterno, aqui é passageiro. Só que quando falamos do céu e da terra, é algo, irmãos, que parece surreal hoje. Então muitas pessoas já não acreditam mais, mas eu quero que você pense: os espíritas estão falando disso. Toda religião fala que tem uma outra vida. E no meio de tantas religiões tem um povo. E quem que esse povo vai seguir? E a Bíblia nos testifica que muitos deuses que foram levantados no coração dos homens foram derrubados por um só Deus, que Jesus ensinou quem que é. Um só. Olhamos para o texto e siga-me. Verso 35 ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Qualquer que quiser salvar a sua vida, já morreu. Já morreu. Irmãos, ao homem é dado morrer uma só vez. Mas quantas mortes tem? Tem duas. A primeira morte, ela é espiritual.
E é algo que muitos não ficaram atentos, porque a humanidade está morta em seu pecado. Sacrifício da cruz não é para quem está no pecado, não. Sacrifício é para nos levar ao arrependimento e ter vida. Se o sacrifício de Cristo não tirou você do pecado, porque você não quer, você está morto. Porque no céu não entra defunto. Para herdar a vida, você tem que estar vivo. Só os vivos herdarão, os mortos não. Diz mais o Evangelho: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você pode dar pelo resgate da sua alma? Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: cristão não foi chamado para mendigar. Homem de Deus não é chamado para mendigar. Quem serve a Deus tem vida boa. Sabe por quê? Porque o Deus que eu prego é Deus de providência. O Deus que eu prego não é Deus que deixa passar necessidade. Entenda uma coisa: o Deus que eu prego, quando tu precisar, algo extraordinário vai acontecer. O Deus que eu prego, Ageu capítulo 1, é o Deus que cobra presença na casa. Ageu 2, ele é dono da prata e do ouro. Mas entenda, quem não está presente, ele também não está. Existe um saquetel e a Bíblia diz: tu não está presente, está furado, vai cuidar da tua casa de barro de pau. Mas tu está presente, o saquetel está fechado. Então quem que coloca dentro? É Deus. Quem que move todas as coisas? É Deus. Já olhou para o povo de Deus? Estuda a Bíblia. O povo de Deus prospera na catástrofe. O povo de Deus cresce na perseguição. O povo de Deus é o povo que quando alguém quer matar, o Senhor desce na terra e diz: tem dono, ainda tem dono. O povo de Deus é um povo que quando o inferno levanta, os anjos descem. Quando a peleja chega, lembra de Jesus no monte? Quando Pedro, ele corta a orelha de mal. O soldado vai desembanhar a espada. Não achas tu que eu pedindo 12 legiões de anjos ao meu pai, ele não mandaria? Não começa o que você não aguenta. Eu disse no começo: 3 ficou de pé. Imagina aquela vasta terra cheia de joelho dobrado. Oh glória! Acende a fogueira, coloca mais fogo, joga esses homens lá dentro. Os teus adversários, teus inimigos dizendo: vencemos, vai morrer queimado. Mas o problema é que quem anda com Deus anda no meio de brasa viva. Quem anda com Deus já anda pegando fogo, porque é o fogo do Espírito Santo. Quando eles entram no fogo, o soldado já morre queimado. Sabe por quê? Quem caminha com o Senhor, quem está de fora não entra. Quando o Senhor chega para caminhar contigo, ímpio não caminha. Quem está de fora não vai ter acesso. Sabe por quê? É único, é contigo. Quando aqueles homens entram lá, o rei olha e diz: ué, não era 3? Tem 4, um lá tem um semblante diferente deles, tem semblante de deuses. É diferente aquele quarto que está lá, mas não estão queimando, estão andando no meio do fogo. Sabe o que acontece? Todo mundo só prega que o fogo não queima. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que mais queima é a presença. Sabe, o fogo do Espírito Santo, quando ele vem na tua vida, irmão, o coração arde em chama, os olhos não aguentam, começa a lacrimejar. Sabe por quê? Porque aonde ele chega, a alma reconhece, o negócio muda. Irmãos, há algo tremendo. Sabe por que eu gosto da libertação? Eu vou te falar o porquê. Porque o culto de libertação, a oração por libertação incomoda o inferno. Diga: incomoda o inferno. Quer ver Jesus do teu lado? Quer sentir o Espírito? Incomoda o inferno. Jesus não vai na tua casa no dia da festa.
Jesus não vai caminhar contigo quando tudo estiver dando certo. Já está tudo bem. Mas quando tu começar a chorar, quando tudo virar de ponta cabeça, tu vai entrar num estado de oração. Tu vai perder a fome e sem querer tu vai começar a jejuar. Tu vai entrar no Espírito e vai conseguir acessar Ele. Glória a Deus. Quando todo mundo começar a dizer, está derrotado, acabou para ele, acabou para aquela família, acabou, conseguimos, vencemos, você vai estar chorando, você vai estar rasgando a tua alma na presença dele, porque aí tu vai entender que a última solução, a última palavra vem do Senhor. Então vai se prostrar diante dele. Naquele momento, quando ele entrar na tua casa, entrar no teu quarto, porque ele vê, porque tem muita gente orando da boca para fora, mas o coração está vazio. E quando ele entrar, alguém lá de fora vai olhar e vai dizer: quem está com ela? Quem está com ele? Alguém que fez um trabalho vai dizer assim: quem que parou? Quem que impediu? Por que não deu certo? Sabe por quê? Enviaram um demônio, mas lá do céu o Pai enviou aquele que é santo, é todo poderoso, e ele também vem ao encontro da igreja. Ele zela. A Bíblia diz que o Senhor, ele é bem presente na hora. Não é da festa, não? Aleluia. Pega a senha. Quer ter ele do lado? Deixa eu entrar na tua guerra, deixa eu orar pela tua casa. Quer ver um negócio acontecer? Quer sentir a diferença? Quer falar com a autoridade? Vai na casa do endemoniado, vai na casa do que está doente, vai orar, vai para a rua, vai para a praça, vai fazer aquilo que ninguém quer fazer, porque quando olharem para você, entenda, Jesus entra na igreja, as pessoas olham, desejam mal, mas a Bíblia diz que ele, conhecendo a intenção dos seus corações, ninguém via. A Bíblia diz que ninguém via ele saía. Sabe por quê? Cegou todo mundo dentro da igreja. Não é diferente o dia de hoje. Tu acha que não acontece? Está sentada ali atrás, a irmã dela. O Senhor dá algo, vou passar, chama de mentiroso. Voltou para casa, ficou cega. Sabe quando voltou a enxergar? Quando pediu perdão. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu costumo dizer, tem muita gente que brinca com crente, mas brinca com cristão para você ver o que te acontece. Mexe com as coisas de Deus para você ver o que te acontece. Mas eu sou da igreja, Deus não se importa com isso. Tem muita gente que é da igreja, mas não é de Jesus. Tem muita gente que se alimenta da palavra, mas não recebe as proteínas que vêm da palavra. Sabe o que eu quero dizer? Moisés está caminhando no deserto. Vão olhar para Moisés, a multidão vai olhar para Moisés e vai dizer: trouxe nós aqui para morrer aqui? Só pão. Nós tinha cebola, nós tinha tanta coisa lá gostosa para comer. Essa comida fastienta que você está dando para nós aqui? Está comendo, mas não recebe. Enche a barriga, mas está fastiento. Vai para o culto, mas não adora. Isso é Bíblia. Sabe o que Deus fez? Vou dar o que você quer carne? Vou te entupir de carne. Olha o texto: murmurador e rebelde morreu no deserto. Sabe quando saíram do deserto? Quando a geração de incrédulo morreu. Esse aí é aquele que chamou de fastiento que Deus deu. Irmãos, está aqui, ó. Ele é presente. Ele vem. Ele te socorre. Eu vejo um monte de gente dizendo assim: ah, é macumbeiro, é isso, é aquilo. Deixa o macumbeiro dobrar o joelho no chão e falar: Jesus, é o primeiro que desce. Sabe por que Jesus vem? Ele não importa com aquilo que você está fazendo,
Mas quando verdadeiramente tu clama a Ele, o céu se abre, o socorro chega, porque clamou aquele que ajuda, aquele que é misericordioso, clamou aquele que tem poder de mudar a história. O nome dele é Jesus. É isso que muitos não entenderam ainda. Esse evangelho não é para gente perfeita, é para gente cheia de problema, e é Ele que conserta, se nós recebemos o que Ele nos dá. Irmãos, já vou encerrar. Aleluia, glória a Deus. Livro de Lucas 9:57 diz assim: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. Entenda, verso 60. Mas Jesus lhe observou. Aleluia. Deixa aos mortos o enterrar os seus, porém tu vai e anuncia o reino. Ele disse: não vai? Ou ele disse: tu veio, filho, outrora tu estava morto, volta para os mortos e anuncia o reino, porque só pode ter vida quem entra no reino, só pode ter vida quem entra na presença, porque sem a presença, sem o evangelho, não tem vida. Então deixa os mortos que enterrem seus mortos. Se nós não tivermos uma vida em espírito com o Senhor, irmãos, não haverá negócio. Sabe, quando olhamos para a palavra, nós devemos estar atentos. Tem muitas novidades de vida que muitos não querem dizer. Você vai entender. Você acha que nós podemos nos comparar com o povo judeu? Olha a fé daquele povo, eles guardam. Sim ou não? Eles guardam. Agora, preste atenção numa coisa. Quando você olha a história, falando de Jacó, eram dois irmãos, não eram? Será que os dois irmãos não tinham o mesmo conhecimento sobre Deus que o pai contava? Sim. Então como que houve uma barganha, a troca da primogenitura? Como que houve, se sabiam quem era Deus? Se aqueles que estavam crescendo com grandes homens trocaram, imagina essa geração. A geração que não ora, a geração que não busca, a geração que não paga preço, a geração sem compromisso, a geração que só pede favor. Deus me ajuda, Deus me socorre. Eu vou te falar algo: até quando Deus vai te socorrer? Até quando Deus vai enviar a mão para você? Jesus disse para Pedro perdoar 70 vezes 7. Perdoar. É a vida inteira perdoando. Mas eu quero que você entenda: nem todo mundo, irmãos, está disposto a sofrer. Socorro veio para Pedro na prisão, veio, mas levou açoite. Tem muita gente que quer o socorro, mas não quer apanhar. Tem muita gente que quer o favor do Senhor, mas não quer. Senhor, não, eu só quero. Parece criança. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Se o pai falar, faz alguma coisa, vira as costas e fica emburrado. Não, tem gente mais qualificada para fazer. O que podemos dar em troca da salvação? Se já foi pago o preço. O que resta é obediência. E sem obediência, obedecer o quê? O que ele ensinou.
E o que Jesus ensinou? O mundo está em festa, a igreja era para estar em oração. O mundo está de ponta cabeça, a igreja era para estar de joelho. Tem um monte de igreja fazendo cantata. Já estudou o que é Natal? Tem um monte de gente preparando a virada do ano, mas nem sabe o que vai acontecer no próximo ano. Vivemos um tempo que as igrejas vivem de festa, mas o mundo está igual Sodoma e Gomorra. Aonde tem festa, aonde igrejas que fazem sempre eventos, está festejando o quê? Onde muitos estão morrendo na rua, na sarjeta, endemoniado, quase todas as casas têm. Cadê a igreja? Pastores, muitos não têm mais acesso a pastores. Aonde estão? Viajando. Cadê os líderes? Irmãos, quando aparece alguém que diz a verdade, sabe o que eles fazem? Presta atenção. Não devo nada para ninguém, não tenho rabo preso com ninguém, não dependo de ministério nenhum nessa terra, não sou vinculado com nenhum ministério terreno. Sabe por quê? Preparamos pregadores dentro da igreja para pregar a verdade, para não depender de muitos que estão lá fora, não todos, mas muitos dos que estão lá fora, que vêm aqui só para pedir dinheiro, não entram, não sobem nesse altar, porque nós entendemos que a palavra do Senhor requer compromisso. Deus não veio pedir dinheiro para quem não tem. Deus não pede dinheiro, Deus pede conversão, arrependimento. Então o que uma igreja pode oferecer? A verdade. E como alguém pode oferecer a verdade se já foi vendido? Negar a si mesmo, ninguém quer pregar isso mais. Abandonar pecado, ninguém quer pregar isso mais. Mudança de vida, não querem pregar isso mais. E muitos dizem, mas a igreja faz coisas lindas. Irmãos, eu garanto para você que se eu orar para você ser abençoado financeiramente, você vai ser. Sabe por quê? Porque Jesus não volta atrás do que ele falou. Tudo que pedires em oração ao meu Pai, crendo, recebereis. Alguém olha para mim e fala assim, olha, me ajuda. Fala, Deus, seja feita a tua vontade. Irmãos, preste atenção. Se você não lê, quem te garante que eu não estou mentindo aqui? Quem te garante que eu não estou contando historinha para vocês? Se você não lê a Bíblia, provavelmente você vai ser enganado. Mas se você ler, você vai chegar na tua casa e vai dizer o que ele disse é verdade. Você vai abrir um texto e você vai entender o que ele falou é verdade. Então você vai entender que existe um pecado dentro de você e ele precisa ser deixado. Você vai precisar lutar contra você mesmo, porque a maior luta não é contra o diabo. Para o diabo você tem Jesus. Mas quando o negócio é com você, é comigo mesmo, irmãos, aí é sacrifício. Aí é você dizer para o teu próprio corpo, para o teu próprio eu, para o teu próprio orgulho, acabou aqui, vou viver para Jesus. Aleluia. É difícil fazer isso. Aleluia. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu vou falar e parar aqui. Eita glória! Quantos crentes têm vergonha de dizer que serve a Jesus? Quantos vão para a igreja, mas tem vergonha de dizer eu fui para a igreja? Quantos chegam na roda de amigos e tem vergonha de dizer eu fui lá? Quantos?
Tem gente que diz: se eu for, o que vão falar de mim? Mas eu vou falar para você o que ele vai te dizer naquele dia. A Bíblia diz que ele vai ter vergonha de você. Você já levou alguém na tua casa com vergonha? Você não leva, né? Jesus também não vai te levar para a casa do Pai. Ele vai ter vergonha. Quando nós nos envergonhamos de Jesus, haverá um dia, eu quero que você entenda, tudo vai ser retribuído. Tudo vai haver retribuição. Tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, porque mesmo que fazemos alguma coisa ainda na igreja, fazemos para Jesus, porque se fizer para ser visto, não é para Cristo, valeu de nada, porque quem faz para Deus não se importa se os homens veem. Eu vou encerrar dizendo algo para vocês. Tem anos que eu prego várias vezes na semana, várias vezes, irmão. E sabe o que eu fico maravilhado? É de olhar toda semana para a Bíblia e ver uma novidade lá dentro. Porque toda vez que eu oro, eu escuto ele dizer, como ele disse hoje, vai em Marcos 8, lê lá. Irmãos, quando eu li, eu falei: eu entendi, Senhor. Eu estava sentado ali. Às vezes as pessoas acham que eu fico horas preparando uma pregação. Não. Eu chego aqui, eu dobro o joelho, eu vou passar lá pastoral. 20 minutos. É o que muitos estão levando hoje, para pegar aí, pela IA aí, e fazer uma pregação. Ele diz: é isso. E quando ele diz é isso, ele dá um entendimento. Quando ele dá um entendimento, aí sabe quando eu me próximo ao altar, ele diz assim: então somente abra a tua boca. Existe uma diferença. E se entrar um capeta, um demônio aqui dentro, vocês vão saber que ele está aqui, porque os mesmos vai ter que dobrar na presença dele. Não é o pastor, não é o homem, não é a mulher, é a presença do Senhor. Guardem isso. Muitos aqui já viram. Aonde nós vamos acontece, porque não somos nós que fazemos, é o Senhor, porque Ele é onipresente. Agora, ao voltar para o seu lar, reflita. Reflita. Vou resumir tudo que eu falei de uma maneira bem simples. Jesus está dizendo para você hoje: é dia de escolha. Você escolhe ouvir a verdade, ou você ainda quer continuar na multidão? Dentro de você há uma escolha, e você tem que tomar uma posição. O que você quer para a sua vida? Ouvir a verdade, caminhar com Ele? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Cada animal tem seu cantinho. Aqui na terra Jesus não teve lugar para ele, mas aonde Ele está tem lugar para nós. Eis que vou e vos prepararei morada. Aonde Ele está tem lugar para nós, mas se nós negar aqui, Ele nos nega. Guarde isso. É necessário tomar uma decisão. E não se trata de ministério. Você pode ir para outro ministério. A gente não prega para as pessoas virem para cá, porque aqui até é difícil aqui, irmão. Aqui não é para todo mundo que quer também não. Porque se a tua vida não estiver enquadrada na Bíblia, tu não fica. Ah, mas não fica, irmão. Não fica. Eu já vi muita gente chegar aqui na igreja e famílias inteiras voltar embora. Não estou aqui para juntar multidão. Se o teu dinheiro não me compra, teu aplauso não me compra, eu estou fazendo o que aqui? Eu não recebo R$1 para pregar, não falto de culto nenhum, estou sempre falando de Jesus e dizendo a verdade. Eu conheci a verdade e eu estou dizendo para vocês: sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, não tem vida eterna.
sem renúncia, não tem vida eterna. Mas tem uma mensagem para a tua alma. Tu está no meio da multidão, seja visitante, seja crente, ainda está na multidão, e o Senhor está dizendo hoje: é necessário tomar uma posição. Nem todo dia haverá oportunidade, porque eu não sei se eu vou acordar amanhã, você não sabe se tu acorda amanhã, mas enquanto eu estou vivo hoje, eu tomei minha decisão. É necessário que venhamos refletir e não tomar decisão por emoção, mas com lógica, com certeza, com determinação, e dizer: Senhor, eis-me aqui. E eu encerro dizendo: não é fácil servir Jesus. Não é. Não é fácil servir a Deus. Quem disser para você que é fácil, vem que o Senhor vai te mudar. Ele não vai te mudar. Ele disse: negue a si mesmo. É você que muda. Ele está lá, quem quer ir sou eu, quem quer ir é você. Então quem tem que se adaptar, quem tem que melhorar, somos nós. Então tem que haver da nossa parte a mudança, a transformação. Da parte dele vem o fortalecimento para permanecer na mudança, para permanecer na palavra. Mas é necessário a gente dizer para o mundo, para a carne, para os nossos deleites, para as concupiscências: a partir de hoje não vivo mais dessa maneira. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, abra suas mãos. Essa noite, você que ouviu a palavra e ainda não confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, se assim quiser fazer nesta noite, eu te convido a vir à frente do altar. Quiser deixar uma vida de pecado e caminhar com Jesus, eu te convido a vir aqui à frente. Você que se afastou dos caminhos de Jesus e gostaria de voltar para o Senhor, te convido a vir aqui à frente, iremos orar pela sua vida. Aleluia. Alguém presente gostaria de se unir com esse ministério, é só vir aqui à frente, iremos orar por você. O silêncio diz que não perca tempo, não sabemos qual é o último dia para cada um de nós. Então busque no Senhor tudo que é necessário. Alguém para orar conosco nesta noite? Aleluia. Irmãos, vamos orar. Muitas pessoas precisam de ajuda, de libertação. Muitas pessoas precisam do socorro de Deus, ainda mais nesses dias perigosos. São dias de muito perigo. Muitos não sabem, mas muitas famílias vão perder filho, adolescente, porque tem muito feiticeiro que está esperando o momento exato para levar órgãos, para trabalho, para demônios. Tem muitas crianças que vão desaparecer. Em janeiro você dá uma olhadinha lá no Google, veja quantos, porque a mídia não divulga, viu? Veja quantos vai sumir, quantos acidentes vão acontecer. Muitos trabalhos, grandes trabalhos são preparados finais de ano, em vários lugares, e muitas almas são escolhidas, muitos corpos são escolhidos. É necessário orar, é necessário pedir muito a Deus o livramento para a tua vida, para a tua casa. Nós não sabemos se nós somos um alvo deles, mas eu sei que quando nós estamos em Cristo orando, pedindo, e quando somos sinceros, o Senhor, Ele é todo poderoso para nos guardar e nos livrar. Amém? Abra suas mãos e abra também a sua boca nesta noite e peça ao Senhor o livramento. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, e venho pedir a Ti, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, que foi feito para destruir a vida financeira, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Vai repreendendo agora, Senhor, toda a obra do diabo. Vai repreendendo agora todos os demônios, Senhor, toda a luta, Senhor, que esta alma tem passado. Senhor, vai tirando os demônios, Senhor, que tem perseguido.
Demônios, Senhor, que trabalham, Senhor, na linha, Senhor, de depressão, que estão oprimindo almas, Pai, que estão trancando, Senhor, os caminhos. O Senhor vai libertando agora, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quebra as algemas, Senhor Jesus, que está prendendo esta alma. Quebra, Senhor, todos os cordéis, toda amarração infernal, Senhor. Tudo aquilo que foi dentro da casa, Senhor, meu Pai, no meio da família. Vai libertando, Pai amado, vai quebrando, Senhor, todas as cadeias espirituais nesta hora. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo o trabalho feito, toda obra mandada, Senhor, toda seta lançada, em nome de Jesus, faz cair por terra nesta noite, Pai. Vai repreender-nos, Senhor, tudo aquilo que tem lutado contra a vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Espírito, Senhor, que levaram o nome do cemitério, Senhor, tira de lá, Jesus. Tira de lá agora, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo que vem, Senhor, do diabo, todo espírito imundo mandado, toda obra maligna, Senhor, que está ali, Senhor, lutando na casa, nos projetos, em nome de Jesus, Senhor, vai tirando agora. Envia teu livramento, Senhor, sobre a vida dele, a vida dela. Envia, Senhor, agora, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Ajuda, socorre agora esta alma, Jesus. Entra com providência e livramento. Quebra, Senhor, meu Deus, dentro, Senhor, dentro deste corpo físico, toda amarração que foi feita para prender, Senhor, para manter cativo, para manter, Senhor, no cárcere, Senhor, de sofrimento, de sentimento, Senhor. Pessoas que têm recebido visita de demônios, ó Pai, na madrugada, em nome de Jesus, envia teu anjo, Senhor, para libertar agora, Pai. Vai quebrando, Senhor, meu Pai, toda palavra de maldição que foi lançada, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que foi amarrado na vida dele, na vida dela, Senhor, para impedir, Senhor, de crescer a tua presença, para impedir, Senhor, de ser feliz. Vai dando livramento, Pai, em nome de Jesus. Joga por terra, Jesus, toda obra de Satanás, joga por terra, Senhor Jesus, todo o trabalho de feitiçaria feita, Senhor, quebra agora, Senhor, todo o trabalho, toda muralha, todo impedimento, arranca pelas raízes, Senhor, todo o projeto do diabo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra agora, tira, Senhor, tira os espíritos de vício, tira, Senhor, tudo aquilo que tem destruído esta casa, que tem, Senhor, tentado jogar para baixo, Senhor. Pai, quantos já perderam o sonho, quantos foram desmotivados, mas em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, restaura, Senhor, a força desse irmão, restaura, Senhor, a força dessa irmã, para te servir, Senhor, coloca de pé, Senhor, da direção, da fortalecimento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda obra do diabo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, vai jogando por terra. Espírito Santo de Deus, venha ao encontro desta alma, Senhor, entra, Senhor, com o teu livramento, entra, Senhor, meu Deus, ajuda, socorre, Senhor, dá um grande escape nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra suas mãos. Eu quero te convidar a fechar teus olhos. Fecha teus olhos. O Senhor, Ele vê o coração. Eu quero que você leve agora teu pensamento. Leva teu pensamento naquilo que você precisa. Não em coisas materiais, mas aquilo que pode te aproximar de Jesus. Aquilo que tem impedido você de se achegar mais ao Senhor. Eu quero que você leve seus pensamentos nessa luta, nessa adversidade que te impede. Leva lá teu pensamento. Senhor Jesus, eu sou grato, Senhor, por cada vida que está presente. Cada um tem uma luta, uma dificuldade. E eu peço ao Senhor, pelo bom Espírito Santo, nessa luta, nessa adversidade que ela tem, Senhor, ajuda, Espírito Santo de Deus, para que eles venham ser fortalecidos, para que venham a ter mais intimidade com o Senhor. Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que não voltarão da mesma maneira que entraram, mas com a tua ajuda, com o teu socorro, Senhor. Livra agora de todo perigo. Livra agora, Senhor, tira os impedimentos, Senhor, para que eles possam caminhar em tua direção e serem fortalecidos. Senhor, guarda cada um deles neste final de ano. Livra do perigo, livra a família deles do perigo. Aqueles a quem eles oraram, livra, Senhor.
Aquele quem eles intercederam, médicos, Senhor meu Pai, que estão trabalhando neste momento com multidões de vida. Talvez alguém esteja na mão deste médico, ele orou, ela orou, Senhor. E eu peço, Pai, o livramento. Põe as tuas mãos, Senhor, sobre a medicina. Põe as tuas mãos, Senhor, sobre aquele casamento, sobre aquela vida financeira. Põe as tuas mãos, Senhor, porque só as tuas mãos têm todo o poder para mudar tudo, Senhor. Pai, abençoa eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, até aqui eu não vou passar aquilo que o Senhor não me deu. Continue em oração. Mas eu quero fazer um pedido. Eu não tive presente sexta aqui. Disseram para mim que tinha muita gente de fora aqui. Aleluia. Eu estava na Gideões na sexta. Mas tragam as almas. Que alma? Você conhece alguém endemoniado, não conhece? Irmãos, traga alguém que está com a vida dilacerada, que está manifestando, que está muito doente, muito enfermo. Traga esta pessoa para a igreja poder orar, para nós unidos orarmos por essas vidas. E aí, irmãos, que acontecem coisas extraordinárias. Traga para Jesus fazer a obra. Convide as almas. Esse final de ano, eu até me alegro de ver bastante gente, porque todo final de ano vem tão pouquinha gente na igreja. Chegou final de ano, falou de festa, acabou. Gente, mas brasileiro gosta de festa demais, né? Eu ouvi falar que lá no inferno é festa todo dia. Tem que tomar cuidado para não festejar lá, né? Lá no céu não, lá é todo dia adoração, a Bíblia diz. É um lugar que adora. Todo dia. Guarda, irmãos. Guarda a sua fé. Pode estar passando por luta, por adversidade. Ora ao Senhor. Pede ajuda, pede direção. Pede para Ele te guiar, para Ele te fortalecer. Não desista. Tem algo errado na tua vida? Não desista. As pessoas de fora podem olhar, irmãos. A verdade, ela tem que ser dita. Mas você busque pela sua alma. Diga a Jesus: Jesus, eu estou pecando. Eu estou errado nisso. Mas eu não tenho força. Te humilha debaixo dos pés de Jesus. Te humilha entre você e Ele, e você vai ver coisas tremendas acontecer. Amém? Eu quero, junto com cada irmão e irmã, aleluia, Deus, nessa noite, quando a gente for nos despedir, eu quero que você ore nessa última oração por todos os jovens que vão estar nesse final de ano nas ruas. Muitos deles não vão voltar para casa. Vocês sabem disso. Muitos pais e muitas mães vai ter um janeiro muito difícil. Vão chorar. Ore. Eu sei que muitos deles irritam a gente. Ou é só eu que tenho problema com aquelas motos que faz pá. Não é só eu não, né? Ah, bom, achei que eu tinha problema. Porque o negócio para irritar a gente, né? Eu não vou negar não. Tem uns que eu falo assim, essa moto podia quebrar no meio do caminho, né? A moto, não a alma. A moto tem conserto, né? Mas irmãos, são vidas e amanhã pode estar aqui. Um dia eu estava lá do mesmo jeito. Quem fazia bagunça aí no fim do ano? Levanta a mão aí. E metade levantou a mão, metade ficou com vergonha. Quem fazia bagunça o ano inteiro escondido? Tem também, né? Escapa não, você viu? Irmãos, é necessário nós orarmos. Se nós que bagunçava tá aqui, um dia eles também vão estar na presença de Jesus. Amém? Abra suas mãos. Senhor Deus, oramos por uma grande juventude que está aí, Senhor. Pedimos ao Senhor o livramento, a misericórdia, que o Senhor os alcance, que o Senhor dê livramento para eles, Pai. Muitos estão pecando, estão errando, mas eis aí uma igreja, Senhor, que entende que outrora estávamos da mesma maneira, mas o Senhor nos salvou de lá. Salva eles, Pai. Ajuda eles. Traz eles para a Tua presença, Senhor, como o Senhor trouxe muitos jovens.
livra de todo perigo, todo mal. Senhor, e cada irmão, cada irmã também, Senhor, que os familiares deles recebam o livramento e que eles possam, Senhor, ser gratos ao Senhor e contarem testemunho. Pai, abençoa a cada um que esteve presente neste culto, Senhor, desde já, envia teus anjos, Senhor, para guardá-los nestes dias de perigo, Senhor. Desde já pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.